O nosso DNA guarda a história da nossa árvore genealógica. Estudando porções específicas do nosso DNA, podemos conhecer diversos aspectos da nossa história, o que chamamos de ancestralidade genética. Por exemplo, se olharmos para o DNA mitocondrial, podemos saber a origem da nossa linhagem materna, que foi passada pela nossa mãe. Por outra parte, se olharmos para o nosso cromossomo Y, podemos conhecer a história da nossa linhagem paterna, que é passada apenas do pai para os filhos do sexo masculino. E comparando a sequência obtida do nosso DNA com as de diversas regiões do mundo, podemos saber qual é a origem mais provável da nossa linhagem. Nesse trabalho, nós analisamos a ancestralidade genética das comunidades quilombolas da Restinga e do Feixo, estudando o DNA mitocondrial e do cromossomo Y. Para isso, foram feitas entrevistas e foram coletadas amostras dos participantes. Cada amostra foi utilizada para extração do DNA e análises no laboratório de biologia molecular. Foi estudado o DNA mitocondrial para conhecermos as origens das linhagens maternas das comunidades, e o cromossomo Y para conhecermos as origens das linhagens paternas. Agora passemos a conhecer os resultados desse estudo. No Quilombo do Feixo, as linhagens maternas foram maioritariamente indígenas, e um estudo mais aprofundado dessas linhagens sugeriu que a origem poderia estar ligada aos grupos Cangangue que habitam a região. Uma porcentagem um pouco menor foi africana e apenas uns 6% das linhagens foram europeias. Já na Restinga, a grande maioria das linhagens maternas foram africanas. A porção indígena foi de 15% e potencialmente ligada aos grupos guaranis. Ao igual que no Feixo, a menor contribuição de linhagens maternas foi europeia. Quando nos olhamos com mais profundidade para as origens das linhagens maternas africanas, podemos descobrir outros padrões. No caso da Restinga, nós observamos um predomínio de linhagens maternas do oeste africano, ligadas a regiões como a Guiné, o Senegal e a Nigéria. Essa região onde historicamente habitaram muitos povos, como os Yorubás, os Tuareg, entre outros. Já no Feixo, o predomínio de linhagens maternas africanas foi da região central, sul e sudeste da África, ligado aos povos como os que habitam a Angola, o Congo, o Moçambique e falam maioritariamente línguas banto. Essa semelhança a podemos observar neste gráfico, onde vemos representadas populações africanas do oeste com bolinhas rosa e em bolinhas verdes e azuis populações africanas do centro-oeste, sul e sudeste, enquanto o Feixo e a Restinga se observam como bolinhas da cor verde mar. No gráfico, observamos que a Restinga ficou mais próxima das populações do oeste africano, enquanto o Feixo ficou mais próximo do centro-oeste, sudeste e sul. Por outra parte, a herança paterna nas duas comunidades mostrou um padrão já observado antes em populações do continente americano. Nas duas comunidades, a maior porcentagem de ancestralidade paterna foi de origem europeia, 58%. Cerca de 36% tem origem africana, com destaque para uma linhagem vinda da África Central e Sul. Isso mostra que houve um desequilíbrio histórico, mulheres africanas e indígenas com homens europeus. Esse desequilíbrio já tinha sido observado antes na população brasileira como um todo e na maioria das populações do continente americano. Cada comunidade teve um padrão particular, como a detecção de um maior número de linhagens paternas africanas e indígenas no Quilombo do Feixo, embora ambas comunidades mostraram o predomínio de linhagens paternas europeias. Por último, nós também analisamos se a forma como as pessoas se identificam em relação à cor ou raça, como preto, pardo, etc., tem relação com a origem genética da mãe, linhagem materna, ou do pai, linhagem paterna. O que observamos foi que existe uma ligação mais forte entre a autodeclaração e a linhagem materna, ou seja, a ancestralidade que vem da mãe parece influenciar mais na forma como as pessoas se reconhecem racialmente. Em
conclusão, o DNA conta a história que os livros muitas vezes não contam. As duas comunidades têm uma história rica e complexa de mistura entre africanos indígenas e europeus. É importante destacar que esses resultados derivam do estudo de apenas uma parte da população e de apenas o cromossomo mitocondrial e o cromossomo Y, ou seja, o DNA total de cada pessoa carrega maiores informações sobre a história da comunidade e de cada pessoa em particular. Nos agradecemos à comunidade do Feixo e da Restinga por terem participado e confiado nesse estudo. Esse conhecimento é de vocês.